Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando o like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Em outubro de 2003, Peter Agre, não sei se pronuncia desse jeito, né? E Roderick McKinnon foram laureados com o Prêmio Nobel de Química por seus estudos acerca de canais de membranas por meio dos quais ocorre a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. As membranas das células excitáveis possuem canais iônicos que permitem a difusão seletiva de íons através delas. Os principais íons que se difundem são o potássio, o K+, aqui o cátion de potássio, e o cloreto, o Cl-. A presença de grandes moléculas com carga dentro das células que não podem atravessar a membrana celular, principalmente proteínas aniônicas, produz efeitos importantes. A maior concentração dessas proteínas no meio intracelular provoca um aumento de concentração de K+ nesse meio. Por outro lado, como os íons se difundem da região de alta para a de baixa concentração, os cátions, K+, se difundem para fora da célula, em um equilíbrio dinâmico, criando uma alteração no potencial da membrana, de maneira que a face interna fica negativa em relação à externa. Nessa situação, o potencial resultante é denominado potencial de membrana, tá? Então, a gente verifica, pessoal? A gente consegue verificar a corrente elétrica através disso. Só que é muito pequenininha a corrente elétrica, tá? Determinados estímulos podem afetar a condutância de alguns canais iônicos. No caso em que a célula nervosa é adequadamente estimulada, a condutância dos canais de sódio existentes na membrana aumenta, e com isso os íons sódio passam em grande quantidade para o interior do axônio, o que faz com que o potencial interno da membrana se torne subitamente positivo. Então, axônio, pessoal, a gente está falando de neurônio, tá? Então, eles fizeram isso no neurônio e verificando a corrente elétrica que se passa entre os neurônios. Entretanto, essa entrada de íons Na+ é muito fugaz, durando menos de 1 milésimo de segundo, e após seu término é restabelecida a negatividade na face interna da membrana, ou seja, ela entra e sai rapidamente, tá certo? Essa alteração do potencial de membrana é chamada de potencial de ação, que pode propagar-se pela célula nervosa. Na figura a seguir é apresentado um esquema de instrumento para medir o potencial de membrana do axônio de células nervosas. Então nós temos aqui, tá, pessoal? Nós temos o neurônio, Vamos considerar, nós temos um eletrodo de prata que é inserido dentro desse neurônio. Nós temos o voltímetro e um eletrodo de referência. Então a gente mede, através de estímulos, a gente mede o quê? Aqui, ó, a passagem de corrente elétrica, tá vendo? Fora do neurônio aqui, ó, fora do axônio, nós temos cargas positivas, como tá falando bem nessa parte aqui do texto. E a parte interna é a parte negativa. Então, catiônica fora e aniônica dentro, tá certo? Vou mudar o slide aqui para dar continuação. O potencial de membrana da célula nervosa em repouso pode ser medido por meio de um aparato cujo esquema é mostrado na figura. O eletrodo de prata consiste em um fio de prata revestido por cloreto de prata, mergulhado em uma solução saturada de cloreto de potássio. Esse eletrodo representa o cátodo nesse sistema e seu funcionamento é embasado na seguinte reação eletroquímica. Então nós temos aqui, ó, o cloreto de prata, ele recebe um elétron, ou seja, ele está sofrendo uma redução, tá certo? Ele volta a ser, ó, prata, prata metálica, mais o meu cloreto. E o potencial de redução dele, ó, é mais 182,1 milivolts. É muito pouco, pessoal. É o que acontece exatamente no nosso neurônio. Ele tem o quê? A gente tem impulsos, por isso que fala, às vezes, impulsos nervosos, nós temos eletricidade, principalmente nessa parte aqui. Ou seja, temos essa passagem de eletricidade, por mais que seja pouca, tá bom? Do lado de fora da membrana é colocado um eletrodo de referência, como está aqui, ó, que funciona como anodo. Opa, então aqui nós temos o cátodo, como ele fala, e o anodo, e cujo potencial de redução é igual a mais 272,1 milivolts a 25 graus Celsius. A voltagem mostrada no voltímetro é o potencial de membrana.
O potencial de membrana da célula em repouso é calculado pela diferença entre o potencial de redução do cátodo e o potencial de redução do anodo. O valor desse potencial... Pessoal, uma coisa aqui, ó. Tá vendo que ele já deu a fórmula para a gente calcular? Literalmente, ele já deu a fórmula, quer ver? Deixa eu até fazer aqui com um marca-texto. O potencial da membrana... Opa! Potencial da membrana... Oh, meu Deus. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O potencial da membrana é calculado pela diferença entre o potencial de redução do cátodo e o potencial de redução do anodo. Ele forneceu. Então, como que a gente interpreta aqui, pessoal? A gente vai interpretar de que forma? Essa variação de potencial vai ser o quê? Potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Porque lembra, a gente está fazendo... Ela tem um impulso nervoso ao contrário, porque está indo por estímulo, tá bom? Então a gente faz ao contrário. E também ele já forneceu a resposta aqui. A resposta não, a fórmula. Porque é a diferença do potencial de redução do cátodo menos a do anodo. Se é uma diferença. Com isso, pessoal, nós já temos também os valores. Os valores são do cátodo, não é mais 182,1 milivolts, enquanto do anodo é mais 272,1. Então a gente já tem a resposta aqui. Agora é só jogar na fórmula. Tá vendo como é importante interpretar o que está dizendo? Porque ele já forneceu a fórmula, falando somente isso. Então, esse potencial do cátodo vai ser quanto? Vai ser mais 182,1 milivolts. Menos mais 272,1 milivolts. Em relação a isso, ó, o que a gente faz? Mais 182,1 milivolts menos 272, porque mais com menos dá menos. Tá legal? Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai me dar menos quanto? 90 milivolts. Certo? Lembre-se. Ah, mas deu um valor negativo. Isso aí não vai funcionar. Lembre-se. Para uma pilha ou algo funcionar diretamente e naturalmente, tem que ser positivo. Então eu misturo, aconteceu uma reação. A diferença de potencial tem que ser positiva. Como deu negativa, pessoal, a gente fez por indução, ou seja, a gente inverteu. Então, por uma força externa, que a gente fez isso para medir o quanto tinha de milivolts, que se passa dentro do axônio, né, aquela parte, né, vamos dizer assim, o rabo do neurônio, para a gente ter essa noção. Ou seja, a alternativa B. Então, naturalmente, passa 90 milivolts em nossos neurônios. Então, se a gente medir o potencial de redução, pessoal, dos neurônios, a gente vai ter isso. Tá certo? Então, entendeu por que também deu o valor negativo? Você vê que é super simples, né? Foi uma continha básica, um baita de um textão, né? Pra gente adotar só algumas coisas, tá? O Enem tem essa mania de colocar bastante texto pra gente ler a história e, às vezes, na própria pergunta, né? Tá fornecendo a resposta, tá fornecendo a fórmula, que nesse caso a gente adotou aqui. Então, tá vendo que a gente calculou isso ao contrário. Certo, pessoal? Eu fiquei mais lendo o exercício do que justamente fazendo o cálculo. Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente para ajudar a engajar o vídeo. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já tiro a dúvida de vocês. E eu reforço o convite para você ser membro. Você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos postados e também vai ajudar a crescer bastante o canal. Tá bom, pessoal? E eu quero agradecer quem está respondendo as perguntas antigas do pessoal. Tá tanta pergunta, pessoal, que eu não tô dando conta, tá? Conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo
as respostas para vocês, eu vou postando, tá legal? Eu agradeço imensamente quem já tá fazendo isso. E se você quiser um vídeo diferente, seja o que for, uma aula, uma dica, o que for, coloca aí nos comentários, que é assim que eu visualizar, eu também já vejo a viabilidade para começar a gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu!